Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso novo podcast Pode Vir Pra Vida. Hoje o tema é interessante, tema legal. A gente vai falar um pouco sobre o acesso às informações médicas relacionadas à gravidez no Google. Sentimos necessidade de fazer esse podcast porque a gente tem hoje uma quantidade gigante de informações disponíveis a qualquer tempo, a qualquer hora. Se você acordar 2 horas da manhã e quiser fazer uma pesquisa sobre qualquer tempo, você consegue. Você pega seu celular ali, liga ele, se loga, coloca lá um termo lá no Google e já sai um monte de coisa, páginas e mais páginas daquele assunto. Antes que eu prossiga, eu vou ser muito sincero em relação a esse tema. Eu acho legal. Eu realmente acho legal. Eu não vou aqui adotar uma postura de detentor do conhecimento, de eu que sei, eu que estudei, eu que fiz uma faculdade de 6 anos, fiz uma especialização de mais 3. Então, como é que você vai se informar no Google e não comigo? Eu não vou fazer esse papel, porque eu acho que o Google, ele democratizou a informação. E isso é bom. Isso exige que eu estude mais, isso exige que eu esteja cada vez mais perto das últimas tendências na medicina reprodutiva, que é onde eu exerço, que é a minha área de atuação. Então, eu acho isso bom. Mas tem um lado ruim. Tem um lado ruim. O Google, ele aceita qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa que estará lá. E aí, esta qualquer coisa é que às vezes complica. Porque o papel aceita tudo, mas nem sempre isso corresponde à verdade. E não é fácil para você triar, separar o que parece verdadeiro do que é absolutamente falso. Há uma linha muito tênue para você que tem menos conhecimento do que nós, quando lê alguma coisa por lá. Então, para você, facilmente, uma mentira, uma grande mentira, vira uma grande verdade. No entanto, ainda assim, com prós e contras, eu sou muito favorável que você vá pesquisar. Acho um direito. Acho bom. Questionamento no consultório médico do que você viu lá pelo Google é bom. O que não é bom? Você pega lá uma suposta verdade e age em função dela. Aí eu acho que é bom sempre fazer um checkpoint daquilo que você leu. E a nossa primeira pergunta é muito nesse sentido. Por que as pessoas acreditam tanto no Google e deixam para procurar o médico só depois? É ansiedade? É fato que nós, quando temos uma suspeita de algum diagnóstico ou algum tipo de sintoma, nós pesquisamos lá. E isso vem antes do médico, porque o médico, para a gente ir até ele, tem que marcar a consulta, tem que aguardar um tempo. Então é muito natural que você pegue aqui um celular, um tablet, um computador e pesquise sobre aquele sintoma que você está sentindo. É muito natural isso. Eu não vejo isso como errado. O que é errado? A absorção plena do que você está lendo. Porque isso gera ansiedade. E a ansiedade em qualquer situação, ela não é interessante. Existem algumas teorias, a chamada, principalmente de um escritor, ele é médico psiquiatra, o Augusto Cury, que ele fala muito dessa síndrome do pensamento acelerado. Como você tem acesso a centenas de milhares de informações, caso queira, de uma forma muito fácil, aquilo faz você pensar de forma muito acelerada. Você vai abrindo várias janelas mentais e aquilo vai despertando ansiedade. Então isso não é bom. Isso não é bom. Então não é fácil saber ler e saber interpretar. Daí, antes que eu comece aqui tudo, eu sempre te digo, concordo, mas não acredita em tudo e faz um checkpoint com um bom profissional. Por quê? Essa primeira pergunta, a resposta é sim. É a ansiedade.
É a ansiedade. É a falta da triagem mental do que serve e do que não serve, porque você não tem um conhecimento pleno para saber. E lá, como eu disse, aceita tudo. Lá, vive do teu clique. Esse aqui é o fato. O Google vive do teu enter. Esse é o fato. Ele precisa disso. Porque com isso ele roda a economia dele, que ele atrai mais parceiros para anunciar em suas páginas. Então isso tem que ser dito. Ao pesquisar lá, você tem que saber disso. Então o que é, digamos, mais polêmico, está lá. Está lá o ponto mais polêmico. Daí o cuidado que eu te peço, apesar de concordar, apesar de saber que você vai procurar mesmo que eu diga que não. Então assim, eu gosto muito disso. Ó. Já que eu sei que você vai procurar, eu sei que você vai procurar. Ninguém vai conseguir não procurar, gente. Eu digo isso como usuário mesmo. A gente vai procurar. Então vamos gerenciar o risco. Já que você vai. Vamos gerenciar o risco. Então lê, mas calma, séria no juízo para não acreditar em tudo que está lá e faz o checkpoint com o teu médico. Então essa é a primeira resposta aqui para essa pergunta. Uma das perguntas mais... Essa aqui é uma lista das perguntas que mais foram geradas por eles mesmos. Quais as chances reais de gravidez após o uso contínuo de anticoncepcional? É verdade que prejudica? Tem isso no Google. Pois bem, tem, mas é uma mentira. Mentira. Evandro, eu posso usar anticoncepcional há 10 anos, que isso não prejudica a minha fertilidade. Verdade. Você pode usar anticoncepcional se houver indicação por 10 anos, isso não vai prejudicar a minha fertilidade. E eu posso usar contínuo sem dar pausa? Você pode usar contínuo sem dar pausa. Sem menstruar, sem menstruar. Isso não vai prejudicar? Isso não vai prejudicar. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é lá na biologia. Você nasce com 2 milhões de óvulos e começa a gastar. Você começa a gastar. Quando você menstrua a primeira vez, já são 400 mil. E a partir dessa tua primeira menstruação, você vai perder 1.000 ovos por mês, menstruando ou não menstruando. Ponto. O anticoncepcional nem vai preservar os teus óvulos e nem muito menos vai fazer com que os seus ovos sejam gastos mais do que esta biologia que eu acabei de falar. Você perde 1.000 ovos todo mês. Ponto. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a origem dessa história? Eu vou dizer qual é. Eu vou te falar qual é para tu entender bem direitinho. Algumas mulheres têm na sua genética, e não sabem, alguns genes que aceleram a perda de óvulos. Ao invés de perder 1.000 por mês, vão perder 5.000 ovos por mês. Ou mais, 5, 10 mil. O que acontece com essa mulher? Ela que ia entrar na menopausa aos 47, 48, vai entrar aos 30, 32, 33. Aí sabe o que aconteceu com ela? Com 18 anos começou a ter relação sexual, com 18 anos começou a usar o anticoncepcional, usou por 10, 11, 12, 13 anos. Quando parou de usar, a menstruação não veio, ou veio, mas veio de forma assim mais esparsa, ou até veio naturalmente, todos os meses. E aí, quando ela dosa o antimileriano está lá embaixo. Vou dar aqui um exemplo. Abaixo de 1,2, a gente considera baixo. Está 0,02. Essa paciente está para entrar na menopausa. Aí sabe o que ela diz no Google? Que foi do anticoncepcional. E aí surge toda essa polêmica. Não foi nada disso. Ela tinha o gene que acelerou o processo de perda de ovos dela. Esse aqui é o fato. E ela não sabia porque quem entrou na menopausa na família dela foi a bisavó. E ela não sabia. Ou então, isso é até pior, né? Ela sabia porque quem entrou na menopausa foi a sua mãe. Mas ela não sabia o que fazer com essa informação. Ou então ela procurou algum profissional que escutou aquela informação e não deu o devido valor. Então, aqui um alerta. Você, que está aí me escutando, agora, nesse momento, você tem alguém na sua família que entrou na menopausa antes dos 40 anos? Cuidado. Principalmente se for descendência primária, como a mãe. Se foi, cuidado. Olhe para a sua reserva o mais rápido que der para você orientar adequadamente a sua vida reprodutiva. Esse seria o conselho que eu daria em relação a esta pergunta. Mas vocês estão vendo aqui como é que as coisas se imbricam?
Lá no Google vai estar a mulher dizendo que usou anticoncepcional por 15 anos e quando parou de usar anticoncepcional não menstruou mais e quando foi ver estava na menopausa e foi o anticoncepcional que fez isso. Olha aí, como o pensamento fica bem bonitinho, né? Fica bem encaixadinho. Pois é, só que não é verdade. Então daí o cuidado que a gente tem que ter. Bora aqui mais. Não, peraí, a primeira, a mesma. Quais os primeiros sinais de gravidez? Existem muitos mitos na internet. Em que devemos acreditar? Eu vou te dizer. Eu vou te falar de 2 sinais que tu pode suspeitar que tu tá grávida. Qual é o primeiro sinal? Vou te falar. Ó. Quando tu tá grávida, o teu útero, ele começa a aumentar. Logo que tu engravida, ele começa a aumentar de tamanho. Sabe o que acontece quando ele começa a aumentar de tamanho? Ele fica em cima da tua bexiga. É isso que acontece. Então, a tua bexiga fica com uma complacência, ou então ela não pode se esticar tanto, porque está o útero lá em cima dela. Aí o que acontece? Tu começa a fazer mais xixi. Acorda de noite e não acordava. Durante o dia ia 3, 4, 5 vezes, está indo 6, 7, 8. Então esse é o primeiro sinal de que pode ser uma gravidez. Isso é um fato, verdadeiro. E tem outro sinal. Qual é? Lá faltando ali 1, 2 dias para tu menstruar, aí tu sangra. Sangra lá 1, 2 dias, pouquinho o sangramento. E aí tu vai dizer, deu certo, nem engravidei. Na verdade, aquele sangramento muitas vezes é o sangramento da nidação, de quando o embrião gruda, porque ele fura o endométrio para poder grudar. Ele primeiro penetra. Ao penetrar, sangra um pouco e te engana, achando que é a menstruação que veio. E muitas vezes tu assim, quer se enganar, né? Não, menstruei. Só que tu sabe que essa menstruação foi diferente. Foi pouquinha, não foi aqueles 3, 4 dias. Aquela borrinha veio um pouquinho mais, depois ficou saindo uma borrinha ali um dia, no outro dia acordou um pouco e nem usou mais nada do absorvente. Tu sabe que foi diferente. Aí tu vai dizer que menstruou. E não é. Tu engravidou. Então, esses 2 sinais verdadeiramente podem te orientar para tu saber se tu tá grávida. Quem está falando aqui não é o Dr. Google. É o velhinho do evangelista. Bora para frente. Agora é verdade isso que eu estou falando. Aquelas ferramentas online para calcular o período fértil são confiáveis? O Google está cheio delas. Em que recomenda usar? O Google está cheio dessas tabelas que orientam o melhor período da tua ovulação. Para tu engravidar, já que tu queres, ou caso tu não queira engravidar, tu evitar a relação. Essas tabelas são confiáveis? Sim, essas tabelas são muito confiáveis. Beleza. Bora pro problema? Tu começa a usar, né? Aí com teus 30 anos, teus 28, teus 26, 32 anos, parou anticoncepcional, começou a menstruar, tá querendo engravidar e tudo mais. E aí, deu 1, 2, 3 meses, não veio. Aí o juiz já começou a subir, né? Começou a subir, eu vou dizer isso já com algumas histórias que eu tenho lá no consultório. O juiz começou já a ficar pior e tu foi lá no Google e baixou essa tabela. Sabe o que aconteceu depois? Isso é coisa extremamente comum no meu consultório. Sabe? O aplicativo, plim, lá no celular. Hoje é o dia fértil. Vá transar, vá namorar. O que tu faz? Oi, meu marido. Hoje eu tô ovulando. Hoje a gente tem que ter relação sexual. Faz isso não. Não faz isso. Esse é o problema dessas tabelas. Elas enervam a relação. Imagina, tu tá doida para engravidar, tu quer engravidar, a percepção da gravidez na mulher é diferente da do homem. Tu liga pro teu companheiro e diz, tem que ser hoje. E lá detrás do outro lado tem um estresse do trabalho, tem um problema que está resolvendo, tem uma carga de pressão do chefe, tem um monte de coisa, tem um negócio que não foi fechado, que não deu certo, tem um monte de coisas. Chega à noite, tu se prepara toda,
e não ocorreu nada. Não teve relação. Qual é a tua perspectiva? Minha Nossa Senhora, como é que pode? Eu estou ovulando, a gente quer ter nosso filho, a gente está preparado para isso. E tu aqui não consegue ter relação sexual. É isso mesmo, acontece demais, gente, no meu consultório isso. Então, uma ferramenta boa, nós estamos transformando ela numa ferramenta ruim, de geração de ansiedade, de aumento no número de discussões do casal, de menor relação sexual. E aí tem uma outra coisa que é interessante. Se tu teve uma relação sexual até 3 a 4 dias antes desse dia que o diacho do aplicativo diz que tu ovulou, essa relação pode ser responsável por tu engravidar. Porque o sêmen fica lá no colo do teu útero por até 96 horas. Daí eu te falar assim, ó, ok, é uma boa ferramenta, ok, baixa a ferramenta, mas não deixa ela te dominar, cristã. Não deixa ela mecanizar a relação sexual. Não deixa ela incorporar no meio de vocês dois um ponto de discussão, de afastamento. Não deixa. Tem que ter esse conhecimento aqui que eu estou te passando para tu compreender que não há necessidade da gente transformar esta boa ferramenta numa ferramenta ruim. Acho que deu para tu entender essa. Então, assim, eu recomendo usar desde que existam esses cuidados. É assim que eu te diria. Porque assim, sinceramente, lá no consultório é lotado dessas informações. Lotado. Eu não conseguiria nem dizer assim um caso, porque são tantos casos. Porque quando vem para mim, já passou 1 ano tentando, 2 anos tentando. Então já usaram essas tabelas e tudo mais, esses aplicativos e tudo mais, já vem com a carga de ansiedade. Primeiro porque não deu certo. Mas a outra carga de ansiedade é porque aquele casal, digamos assim, já está mais brigado um com o outro, porque ao longo dessas tentativas, algumas foram frustradas porque você não conhece isso que eu estou falando. Então tem que ter cuidado, Deixa eu dar um dado aqui para tu. Há, digamos assim, uma forte correlação de tratamentos de fertilização in vitro poder estar relacionados com o aumento no número de casais que se separam. Isso é forte. Isso é forte. Então, é hora, digamos assim, do olhar, é hora de pegar na mão, é hora de ir para o cinema, é hora de comer uma pipoca juntos, é hora de dizer, não deu relação sexual? Não tem problema, a gente vai para outro mês, tem amanhã. É hora para isso. É hora para fortalecer o relacionamento, porque a jornada do casal tentante não é fácil. Pelo contrário. Ela é muito difícil. Então não pode, mais uma vez, não pode. Não. Pode vir para a vida, mas não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Tornar esse elemento valioso e um elemento muito ruim para vocês. Ó, o Google e a verdade. Vai vendo uma coisa e outra. Tem muita coisa no Google sobre gravidez e menstruação, que existem grávidas mesmo menstruadas, até onde isso é fato ou mentira. É assim, ó. É fato que você pode ovular na sua menstruação? É fato? Pode. O córtex cerebral é onde está, digamos assim, a parte do nosso cérebro que faz associação, que faz relacionamento, que conversa, que sente emoção. E esse córtex está diretamente relacionado com elementos mais profundos do teu cérebro que chefiam, que comandam a tua ovulação. Isso é um fato. Então, pode ser que você menstrue ali pelos 5º, 6º, 7º dia do teu ciclo menstrual? Pode. Pode ser que tu engravide? Pode. Mas, minha filha, a gente está falando da raridade, da exceção, da raridade, da exceção. Então nem liga para isso. E assim, obviamente que se eu estou falando do casal tentante, qual o problema se engravidou menstruado ou não? Zero problema. Para o casal que não quer engravidar, já não é essa mesma coisa que eu estou te falando. Só que eu vou te dizer, é a exceção da exceção. E aí a gente está falando de probabilidade mínima, abaixo de 1% de você engravidar nesse período. Então eu diria o seguinte, despreocupa-se com isso, porque aqui é uma probabilidade realmente... porque assim, se você tem tanto medo, estou falando do casal que está tentando engravidar, né? Se você tem tanto receio de engravidar, eu imagino que você esteja usando algum método contraceptivo.
Então, a minha conversa é mais direcionada para o casal que está tentando engravidar. Mas também resvala um pouco, caso você esteja aí me escutando e não esteja tentando engravidar. Mas vai tentar, minha filha. Vamos mais. Ah, essa aqui é boa. Essa é boa. Ó, aqui é outra. Tem no Google que existe até uma... Eu achei que era uma coisa, é outra. Tem no Google que existe até uma posição melhor para dormir para quem quer engravidar. É verdade? É nada, minha filha. Não vai acreditar nisso, não. Não vai acreditar num negócio desse, não. Uma posição de dormir que melhore. Isso é mentira. Não tem nada de verdade isso aqui, não. Absolutamente mentira. Isso faz parte dessa ruma de coisa que a gente vê na internet, que sem pé e sem nem cabeça. Isso aqui não tem nem pé, nem cabeça. Durma do jeito que você quiser. Porque isso não tem relação nenhuma com o fato de você aumentar suas chances de engravidar ou não. Não tem isso. É que, na verdade, é o seguinte. Quando eu li isso aqui, eu pensei que a pergunta era assim, ó. Tem no Google que existe até uma posição melhor para engravidar. Aí sim. Aí é outra coisa, mas porque era para dormir. Para engravidar, vamos lá. E tem para engravidar? Não tem. Não tem, minha filha. Pode namorar na posição que você quiser. Porque, ó, olha só. Vamos imaginar que exista uma posição melhor para você engravidar. Então, tu vai imaginar o seguinte, olha, a posição é melhor se eu ficar aqui com as pernas para cima. Eu sei que tu já fez isso, né? Eu sei. Tu aqueles travesseiros que são assim meio triangulares, né? Tu as pernas para cima, meia hora, pobre lá, vendo uma Netflix lá, imaginando. Olha, se isso fosse verdade, sabe o que eu te recomendaria? A gente botava uma roldana logo, lá no teto, e aí te pendurava lá e fica ali de 15 minutos, que vai dar certo a gente fazer isso. Tá vendo? Aí tu diz, não, isso eu não faço não. Pois é. Sabe por que não faz? Porque no fundo, tu sabe que isso aí não tem nada a ver. Mas agora eu vou te dar uma explicação científica, biológica, certo? É o seguinte, tu tem relação, certo? Penetração, orgasmo, ejaculação, tudo nessa sequência. Ejaculou. Hora que o sêmen, o líquido seminal, bate no interior da vagina, meio que ele coagula, forma ali como se fosse, para tu entender, como se fosse um chiclete. Ok? Ao longo dos 15 próximos minutos, essa massa de sêmen, meio que parece um chiclete, vai se liquefazendo. Vai ficando mais líquido. E aí os espermatozoides começam a nadar em direção ao óvulo que está lá na tua trompa. Tu não precisa ficar na posição com as pernas levantadas. Não precisa, minha filha. O espermatozoide, ele não sabe se tu está com a perna levantada ou não. Ele vai para o óvulo porque o óvulo emite determinadas substâncias que o atraem. Então, tanto faz a posição que tu vai ficar. Os bichinhos lá nadando não estão nem aí para a posição. Então, não precisa. Mas tem uma coisa que eu queria que tu não fizesse. Tem. Algumas mulheres, isso aí também depende muito da cultura, em vários cantos do mundo, mas vão ao banheiro fazer ducha depois da relação. Isso aí tem outros envolvimentos culturais que não vale aqui a pena a gente conversar sobre eles, não. Muito bem. Eu te falei que é como se formasse uma massa de chiclete quando o sêmen está na vagina. Foi o que eu te disse. Bom, se tu usa uma ducha vaginal, aí tu vai tirar essa massa de chiclete. Interna. Eu não estou falando da ducha externa. Então, tu podes ir ao banheiro, faz teu xixi, faz teu asseio, se tu queres, externamente, não internamente. Isso sim te ajuda. Como também te ajuda, já que a gente está falando disso, né? Bora falar mais coisas. Evão, posso usar algum lubrificante? Não. Não é bom. Não, mas eu tenho que usar. Pode saliva? Não, também não é bom. Existem alguns lubrificantes
E aí, tem lá na internet, tem eles. Não vou aqui falar nome, porque não é a função aqui do podcast. Que você pode utilizar esses apropriados para, não é melhorar a relação. Melhorar a relação do ponto de vista de engravidar mais. Melhorar a relação do ponto de vista de ter menos atrito. Nesse sentido, e apenas nesse, e eu não vou te orientar a fazer isso, porque primeiro é muito caro esse bicho rebe, é uns R$100. É caro esses lubrificantes. Esses apropriados, né? E os não apropriados. Qualquer um desses outros aí, dessas marcas aí que eu não vou falar o nome, qualquer um desses outros não é apropriado. Então o ideal é que tua relação sexual seja a partir do muco que tu libera com a excitação. Esse é o ideal. Não deu para ser o ideal, pensa nesse outro aí, que é apropriado, que eu não vou falar o nome, mas que tem lá nos Google da vida. O que mais para falar de relação sexual? Acho que isso basta. Se não, tem uma coisa que eu vou linkar essa questão aqui da relação sexual com o fato de da tua menstruação, certo? Lembra que eu falei do aplicativo? Pois bem. Não, Evangelista, eu não quero usar aplicativo. Me ensina. Eu não quero usar aplicativo porque tu disse que pode me estressar e eu sou meio assim, então não vou usar não. Pois me diga, um jeito assim bom, eu vou te falar. É assim, ó. Tu tens ideia, eu sei que tu tens ideia, se tu tem um ciclo regular, tu tens ideia de qual é o intervalo dos teus ciclos menstruais de um para outro. Por exemplo, quando eu pergunto isso no consultório, a paciente diz assim, doutor, eu menstruo a cada 26, 27, 28 dias. Opa! 26, 27, 28. Tem outra que diz assim, doutor, eu menstruo a cada 28, 30 dias. Ok? Vamos pegar aqui o 28 dias. 26, 27, 28. Tu pega 28, aí tu subtrai 14, dá o 14º. Tu pega 26 e subtrai 14, dá o 12º. Ok? Sabe o que tu acabou de descobrir? O período mais provável que tu tá ovulando. Então, essa paciente está ovulando do 12º ao 14º dia. E aí, o que tu faz? 2 dias antes desse dia que tu calculou como mais baixo, o 12º, tu começa a ter relação sexual. Dias alternados. 10º, 12º, 14º, 16º. Uma semana de relação sexual em dias alternados. Mas aí tu vai dizer assim, não, quer dias alternados, não, eu quero todo dia. Pois faça. Não vai adiantar muito para tu engravidar, não. Vai ser muito parecido. Mas tu quer, faça que também é bom. Mas dias alternados já vai muito bem. Tá, e se não der? Vou estressar meu marido porque não deu, mudei e tal. Não precisa. A relação que tu teve antes de ontem pode funcionar para tu engravidar. Olha o que eu te disse de novo. O sêmen passa até 96 horas, 4 dias no interior do canal cervical, podendo fecundar o teu óvulo. Bom, existe também aí no mercado, já falando disso, testes de ovulação. Eu não vou falar o nome, mas tem um teste de ovulação, ele é americano, que ele tem uma precisão muito elevada. Uma probabilidade de 99% dele acertar o dia que tu está ovulando. Ele é um pouco eletrônicozinho, aparece lá uma carinha feliz no dia. Beleza. Ora, 99% de probabilidade significa que ele vai acertar. Em 100, ele acerta 99 o dia que tu está ovulando. Ele é bom? Ele é ótimo. Ele é ótimo. Mas, de novo, aonde que ele não é bom? Se ele te estressa. Se ele faz com que você passe para o outro lado. Ou seja, o lado bom da predição para o lado do estresse da relação. Até rimou. Aí não é bom. Então, tem que ter cuidado com isso. No meu consultório, eu pego demais os pacientes estressados por conta disso. Porque a pegada da maternidade é diferente da pegada da paternidade. Você engravida antes da gravidez vir. Então, você tem outra estrutura psicológica. O homem é diferente. Então, precisa ter essa, digamos assim, tranquilidade e compreensão do casal de que são pessoas que pensam sobre o mesmo assunto, que querem o mesmo assunto, mas pensam de forma diferente. Então, quando você tem que ser hoje, você estressa o outro lado, diz, nossa senhora, tem que ser hoje, e se não der certo? Então, já pega outra pegada. E se não deu certo? Aí tem aquele clima ruim que fica marcando o casal naquele mês, naquele segundo, naquele terceiro mês. Daqui a pouco isso vira uma bola de neve.
de problemas que não era sequer o problema pelo qual você estava passando, que é o problema da tentativa de engravidar que não estava vindo. Então, além desse problema, você passou a ter um outro. Eu estou falando isso já bem pela terceira ou quarta vez, né? Tu tá aí me escutando eu dizer isso. Mas sabe por quê? Porque eu vejo demais no meu consultório, minha filha. Eu vejo demais. Demais, demais. Os casais chegam já um tanto quanto mais belicosos, um tanto quanto mais desgastados, a relação está um pouco mais já sofrida. E tudo por conta desses pontos que precisam desse ajuste. E, novamente, é hora de pegar na mão, é hora de beijar na boca, é hora de um recadozinho mais picante lá no WhatsApp, é hora de convidar para ir para o cinema, porque não é uma jornada fácil. Sabe? É como se assim, vamos combinar aqui da gente ficar cada vez mais próximo. Isso aqui não vai ser uma jornada fácil para a gente, ela pode trazer ansiedade para a gente vai ficar cada vez mais próximo e vai dar certo. É assim que vocês têm que pensar. Vamos mais. Quais os sinais que estou em trabalho de parto? Agora deu. Eu faz tanto tempo que eu não faço parto, mas eu vou responder, que eu também sei, né? Vou te falar. Eu também não vou demorar muito aqui nessa pergunta, não. Mas como é que tu sabe? Ó? Tu pega 10 minutos, põe a mão na tua barriga e tu conta se tu teve 2 contrações. A barriga fica bem dura. É impossível tu não saber. Porque além de dura, dói. Então tu vai ter que saber. E em 10 minutos tu tem pelo menos 2 contrações. Aí tu aguarda mais 10. Percebeu as contrações. Aguardou mais 10, percebeu as contrações. Ou seja, essas contrações, elas são dolorosas e são rítmicas, regulares. Isso é trabalho de parto. Essa é a melhor forma de tu saber quando está em trabalho de parto. Aí tem outras coisas, perda de tampão mucoso e tal. Não, isso aqui significa trabalho de parto. Isso aqui significa que você deve estar alerta para ligar para o teu obstetra ou para ligar para a doula que te acompanha, para os cuidados começarem a ser tomados. Aí, até que eu me saí bem nessa pergunta que faz tanto tempo que eu não faço. Tem mais uma coisa de parto aqui. Posso fazer sexo no pós-parto? No Google tem de tudo. E diz que há um tempo de recuperação. Tem mesmo esse tempo? Tem. Eu vou te falar assim, ó, talvez assim tu me escutando não possa me ver, mas assim, a placenta, ela é um órgão de uns 10 a 15 centímetros. E a placenta, ela tipo gruda no teu útero como uma ventosa. Ela fica chupando lá o teu sangue para alimentar a tua criança. Acontece que essa placenta sai. Sai primeiro a criança e depois sai a placenta. São 2 partos, o parto da criança e o parto da placenta. E quando a placenta sai, fica essa área, vamos chamar assim, essa ferida no útero, que, em tese, pode, numa relação sexual, favorecer algum tipo de infecção. Então, esse seria o principal, digamos, problema ou risco de você ter uma relação sexual no pós-parto. Tá bom. Mas acontece que assim, e quantos dias é para você ter? Na teoria, eu vou te dizer 45 dias porque é o tempo que dura o puerpério. A gente estigmatizou, não, a gente chegou à conclusão que são 42, 45 dias para a mulher começar a voltar ao corpo normal, inclusive com a cicatrização que eu estou falando aqui da placenta. Também, 42 dias, às vezes, para muitos casais, é muito tempo. Aí eu orientaria, se vocês estão muito danados, usam camisinha. Usam um preservativo mecânico, de barreira, desculpa, que aí previne qualquer tipo de contaminação. Essa seria a orientação que eu te daria, uma orientação bem balizada, bem adequada, enfim. O que eu posso e o que eu não posso fazer durante a gravidez. Por exemplo, posso beber? Não. Não, mas é meia taça de vinho? Não. Não existe dose segura do álcool etílico. Se não existe dose segura do álcool etílico e tu estás com a criança alimentando-se de ti, tu não podes beber. Esse é um ponto que não tem negociação. Não existe um golezinho. Se eu soubesse que havia uma dose de álcool etílica segura, aí a gente calcularia quanto de álcool tem aqui nesse drink e eu diria, tu podes beber tantos drinks por mês ou por semana. Só que não existe essa dose segura. Então a resposta é não.
Posso sair para festas? Saia, minha filha. Saia para suas festinhas. Posso tomar antibióticos? Depende do antibiótico. Existem antibióticos que não podem ser usados durante a gravidez. Isso aqui é um fato. Então tem que sempre bater isso na informação com o obstetra, porque é um fato. Talvez eu vá pegar aqui essa coisa do que pode e não pode na gravidez, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu sei que as perguntas são essas, mas eu vou querer responder outras coisas, certo? Olha só, isso até é um acordo deste ano. Eu tenho, assim, pensado, nessas férias eu pensei muito sobre isso. Que é assim, eu vejo muitas mulheres se preparando exaustivamente para engravidar. E muitas delas eu vejo se preparando mesmo. E aí o que é esse preparo? Vão na nutricionista, vão em algum tipo de atividade física, começam a praticar ou já estão praticando mesmo por algum outro motivo. Vão adequando, preparando o corpo para engravidar. Eu vejo isso muito acontecer. E isso é uma coisa muito louvável. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Parece que a gravidez é uma carta de alforria, de libertação. E aí, o que eu vejo de mulheres engravidando e aumentando 15, 20 quilos ou mais é muito frequente. É muito frequente. E essas férias, né, eu fiquei assim pensando, rapaz, esse negócio não está legal. Porque assim, você se prepara e quando consegue, você chuta o pau da barraca e aí pizza, refrigerante, embutidos é o de menos. E meio que assim, aquela coisinha gostosa, né? De eu tô com desejo, então eu quero comer. Tem um pouco disso, né? Aí o homem vai lá, o homem ou a mulher, né? Vai lá com o seu lado mais, digamos assim, paternal ou maternal, se for duas companheiras, de proteger lá, que está grávida, então eu vou sair aqui de noite para comprar uma pizza para você, porque a pizza tem que ser só daquele local e é só aquele pizzaiolo que faz, sabe? Fica um negócio bonitinho, né? Só que não é legal, gente, isso. Não é legal. Quando você está grávida, você precisa entender que você está se autoalimentando, mas que você está alimentando também um novo ser. Então, eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho o meu programa alimentar onde eu peso um pouco da minha comida. E aí eu fiquei pensando, eu estou agora interligando tudo isso para dizer o seguinte, você está grávida, minha filha? Tá, vá ao nutricionista e siga rigorosamente, pese sua comida, se preciso for, se for orientação dela, para que você tenha o melhor pré-natal possível quando a gente fala de alimentação. Por quê? Você pode pensar de forma com muita plausibilidade científica porque você tem uma criança dentro de você nesse momento. Então você vai se alimentar bem. Mas sabe, eu quero ir além disso. Então, primeira coisa que hoje, esse ano, eu tirei para isso. Você está grávida, minha filha? Nutricionista. Você está grávida, minha filha? Um plano de atividade física. Você está grávida, minha filha? Programe para aumentar de 9 a 11 quilos. Porque esse é o momento que você está alimentando uma outra pessoa. Durante a formação mais tenra. E aí vem um dado que eu vou te falar. Há a possibilidade de este período, a depender dos distúrbios que possam existir, fazer com que o teu filho ou a tua filha manifeste, por exemplo, um gene da hipertensão arterial, por conta da alimentação. É isso mesmo que eu estou falando. A gente vai chamar isso de epigenética. O teu organismo, o teu ambiente influenciando que tipo de gene o teu filho ou tua filha poderá mostrar. E nós temos genes de pai ou de mãe, e de pai ou de mãe. Nós temos esses genes conosco. Quem vai preponderar o gene lá da pressão alta? Se esse prepondera porque a minha alimentação na gravidez foi ruim, essa pessoa vai ficar hipertensa. Os trabalhos começam a demonstrar isso. Olha que interessante. Epigenética na veia. Mostrando que o que você faz durante a gravidez vai influenciar na vida adulta. Olha que interessante, crianças que nascem com mais de 4 quilos
podem ter uma tendência maior a ter doenças crônicas associadas na vida adulta por conta da alimentação durante o período natal, do pré-natal. Então, eu peguei um suco e fiz uma limonada. Porque tu me perguntou umas coisas e eu fui responder as tuas coisas, mas mais coisas além disso. E eu vou encerrar esse podcast com essa forte orientação. Você está aí agora, minha filha. Você está tentando engravidar? Alimentar-se bem. Bom programa de atividade física. Você está aí me escutando agora. Você está grávida? Minha filha, aperte os parafusos. Aperte os parafusos. Dê ao seu filho o melhor momento de alimentação já desde o início da vida dele. Então, essa seria, digamos assim, as informações. Obviamente que assim, o tema é Google, eu acho que eu já explorei, já dei aqui a minha digamos assim, a minha opinião. Eu acho uma boa ferramenta, mas desde que a gente não a use para já nos deixar ainda mais ansiosos do que nós somos, isso eu já pontuei muito claramente. E aí, claro, um bom profissional ajuda-te a esclarecer o que está escrito lá. Lá aceita tudo, lá é clickbait, ele está querendo que tu clique, porque lá ele vai vender mais produto, porque ele vai dizer que a minha página foi acessada tantas milhões de vezes, então, o fornecedor, bote aqui. Tem que saber disso. Tem que ler sabendo disso. Quanto mais polêmica a notícia, mais tu desconfia dela. Engravida menstruada, essas coisas, mais desconfia dela. Ela pode não ser a verdade completa. E, por último, essas informações que eu te disse em relação à tua gravidez. Esse é o podcast Pode Vir para a Vida. Eu espero ter te ajudado nesse episódio. Manda dúvidas, manda perguntas, que o velhinho tá on, o velhinho vai estar aqui para te responder. Forte abraço!